Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro da Bíblia. E estamos dando sequência ao nosso estudo em Daniel, na série O Sonho do Rei, e agora com o título Interpretado, ou seja, o sonho do rei foi interpretado por Daniel. Nós já vimos até aqui onde houve o decreto e nós tivemos uma nova esperança, que foi através do posicionamento de Daniel referente a tudo isso. E hoje nós vamos ver de fato a interpretação deste sonho e aí nós vamos verificar o desenrolar de tudo isso. Já deixo garantido que essa série não acaba hoje. Nós temos mais o próximo sábado para concluir. Então, antes do estudo, vou pedir para você deixar seu like. É importante para que seja divulgado para novos irmãos, para novas pessoas. Se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você não conseguiu tirar nesses estudos. Estou aqui à disposição para respondê-los. E compartilhe com seus irmãos para que nós possamos crescer juntos, beleza? Então vamos para a vinheta e dar sequência ao nosso estudo. Vamos lá, irmãos. Nosso estudo de hoje será um pouquinho diferente, porque a leitura é um pouquinho longa e, ao contrário das outras vezes que eu leio, oro e eu faço as divisões e a gente lê novamente cada passo da divisão, pela leitura ser um pouquinho longa hoje, eu vou fazer a divisão de forma um pouco mais pontual, sem ler novamente cada texto, beleza? Mas vocês vão acompanhando porque eu vou citar cada divisão para vocês, enquanto eu vou apresentando, vocês podem acompanhar comigo aquilo que foi entendido como uma divisão para facilitar nosso entendimento. Então, na minha versão NVI diz assim, Daniel 2, versículo 24 a 45. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho foi esse sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele faz de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um reino inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que ele será um reino dividido, mas ainda assim será um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro.
Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Oremos. Pai Santo, Tu és soberano, maravilhoso, e damos graças a Ti por mais um momento de estudo da Tua Palavra. Conduza-nos, Pai, à interpretação fiel da Tua Palavra para que sejamos praticantes dela sem falhas. Conduza-nos a uma continuação desse estudo para que nós possamos glorificar o Teu nome sempre mais. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel, na sua coragem e fé em Deus, ele tornou-se a esperança, como nós vimos lá na semana passada. Vou deixar o card passando para que vocês possam estar acompanhando, beleza? Bom, nós vimos também que o rei, ele deu o decreto, mas nós vimos mais uma vez Deus agindo em meio a isso tudo. E aí, Daniel conseguiu esse encontro para conversar com o rei e para que após ele conseguir que fosse adiado, o prazo do decreto, ele agora consegue um acesso ao rei para dizer exatamente aquilo que o rei sonhou e a sua devida interpretação. E agora nós vamos ver o que poderá acontecer, né? Será que isso vai trazer mudanças em nossas vidas? Então nós podemos observar algumas divisões como é de costume. Nos versículos 24 a 28, nós temos Daniel dando mérito a quem é de direito. Nós podemos observar que quando Daniel ele apresenta-se ao rei, que ele vai falar sobre a interpretação, primeiro sobre a visão, o que o rei sonhou, e depois a interpretação de tal sonho, ele já chega dizendo de quem são os verdadeiros méritos, que pertence a Deus. Ele deixa claro que não vem de homens, não importam os sábios, não importam os adivinhadores, não importam os magos, nenhum homem é capaz de revelar o sonho e interpretar se não vier de Deus. Então ele dá o devido crédito a quem realmente tem o devido mérito. Nós podemos observar nas divisões também que dos versículos 29 a 35, ele de fato agora apresenta a revelação. Então nós temos do 24 ao 28, ele dando os devidos méritos a quem é de direito, que é totalmente a Deus, totalmente ao Senhor, e agora ele apresenta a revelação desse sonho, que era o que o rei pedia, que fosse revelado e depois interpretado. Nós já vimos anteriormente que o decreto foi posto justamente porque acontecia gradativamente que o rei sonhasse e para que ele tomasse decisões. Normalmente ele chamava os sábios para interpretar o sonho. Dessa vez ele falou assim, eu não quero só a interpretação, eu quero também a revelação do próprio sonho. E agora Daniel ele faz essa revelação, dizendo exatamente o que vai acontecer. Ele fala da estátua, ele fala sobre cada parte da estátua, de que material é feito cada estátua, então ele revela exatamente aquilo que o rei sonhou. E nós vamos ver agora dos versículos 36 ao 45 a interpretação deste sonho. Então Daniel ele atende exatamente aquilo que o rei pede, mas no início ele deu mérito a quem era de direito. Bom, diante da interpretação, nós podemos ficar atentos somente ao versículo 44, que eu achei muito importante. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Podemos observar que esse reino é aquele apontando para Cristo, que é o Rei dos Reis, que o seu reino domina para sempre.
Com base em tudo isso, nós temos as 3 aplicações. A primeira, honre a Deus. Dê o devido mérito a Ele, o honrando como o Senhor, que em seu amor enviou seu Filho para morrer e nos salvar. Então, honre a Ele. Segunda aplicação, divulgue os planos de Deus. Proclame as boas novas, para que assim como nós que já temos a revelação divina, outros também possam ter tal revelação, conhecê-lo como ele é e também serem salvos. Terceira e última aplicação, esteja pronto para o grande dia. Daniel, ele revelou o sonho e a sua devida interpretação, onde ele aponta para Cristo sendo anunciado como aquele que vai ter o seu reinado dominando sobre todos os outros reinos. Nós estamos preparados para isso? Nós sabemos que ele está voltando para buscar os seus. Você está preparado? Bom, a grande ideia fica da seguinte forma. Nós somos chamados para honrar a Deus, revelando os seus planos e preparados para o grande dia. Eu vou ler novamente. Nós somos chamados para honrar a Deus, revelando os seus planos e preparados para o grande dia. Que os irmãos fiquem com Deus e até o próximo encontro.